Eu e meu marido somos casados há 19 anos e temos 2 filhos. Só que agora ele não confia mais em mim porque ele não consegue superar o fato de eu ter beijado outro cara há 23 anos. Quando eu conheci meu marido eu tinha 23 anos e ele 24 anos. No momento em que escrevo esse texto eu estou com 46 anos e ele está com 47 anos. As circunstâncias que rodearam o início da nossa relação são complexas. Infelizmente eu fui infiel, vou explicar como aconteceu. Aconteceu assim. Eu estava em uma situação muito ruim mentalmente, no momento em que eu e meu marido nos conhecemos, embora eu não vá usar isso como desculpa. Eu na época era uma jovem imatura e não estava preparada para um relacionamento sério. Por conta disso, eu achava que podia viver uma vida de solteira. A partir dos meus 14 anos eu tive vários relacionamentos, e inclusive um acabou muito mal, mas não vou falar detalhes aqui sobre isso. Quando eu comecei a namorar meu marido, eu levei uma vida dupla nos primeiros meses do nosso namoro. Flertei com um cara no trabalho e beijei ele 3 vezes. Quando eu via que tinha algum cara interessado em mim, eu provocava. Porém, além dos beijos que mencionei anteriormente, não passava de beijos apenas. Eu não tinha intimidade com ninguém, exceto com meu marido. Na época eu tinha 23 anos. Hoje reconheço o quanto eu fui errada em ter agido assim. Por fim, recuperei o juízo e confessei tudo, e hoje me arrependo desse tempo e das coisas que fiz. Meu marido e eu quando começamos a namorar, nos apaixonamos forte e rapidamente. Porém, eu acredito que eu não estava pronta para ter um relacionamento sério, mas estava muito apaixonada e queria consertar as coisas, porque quando eu decidi contar para ele, que na época era meu namorado, ele inicialmente queria terminar comigo. Deixei a decisão para ele. Então ele na época me pediu para que eu cortasse todo o contato com outros meninos. Eu fiz conforme ele me pediu. Cheguei até cortar a maioria das minhas amizades e círculos sociais, para demonstrar o quanto estava arrependida e para reconquistar sua confiança, pois eu era muito apaixonada por ele. Desde então eu não fiz mais nada que lhe suscitasse qualquer dúvida sobre a minha fidelidade ou meus sentimentos por ele. Eu me arrependo profundamente dos erros cometidos no passado, e daria qualquer coisa para poder reparar a dor que causei ao meu marido, na época em que começamos nosso namoro. Após eu cumprir com as questões que eu e ele combinamos de eu me retirar do meu convívio muitas pessoas, ele finalmente disse que me perdoou. Foi então que seguimos em frente juntos, tivemos um ótimo relacionamento e nos casamos 4 anos depois. Após tudo isso resolvido, nós nos casamos e hoje estamos com 23 anos casados. Só que infelizmente, ele ainda revisita os acontecimentos de nosso relacionamento inicial sempre que discutimos. Ele fica tentando me fazer confessar que dormi com alguém, mas isso nunca aconteceu, de verdade mesmo. Nosso casamento se desintegrou. Temos 2 filhos com deficiência, então o foco há muito tempo tem sido eles. Não temos conexão e não estamos em um casamento feliz. Agora também tenho a doença de Parkinson de início precoce, por isso as coisas estão difíceis para mim, mas eu ainda trabalho e continuo a gerir a maioria das deficiências das crianças e a carga mental. Há 1 ano, no Natal, ele explodiu comigo e disse que queria o divórcio. Ele disse que eu era muito controladora e que ele estava farto disso. O gatilho para o pedido de divórcio foi eu ficar acordada até tarde cozinhando biscoitos de gengibre e depois arrumando a sala de brinquedos. O Parkinson me mantém acordada à noite, então decidi fazer algumas tarefas para ocupar o tempo, e isso fez com que ele não conseguisse dormir. Eu não percebi que isso era um problema tão grande. Na manhã seguinte, enquanto eu estava reorganizando as coisas de uma maneira diferente da que ele queria, ele explodiu comigo. Ele ficou completamente bêbado, arruinou o Natal da família e fez uma bagunça total. O passado foi revisitado novamente e ele queria a vingança. Ele pegou um dinheiro que eu havia ganhado para usar no Natal com a intenção de usar para ficar com uma prostituta. Procurei ficar calma durante tudo isso, tentei manter ele calmo e apaziguar a situação, fiz isso tudo apesar de toda a dor que estava sentindo. É importante dizer que ele não seguiu com a prostituta, ele me devolveu o dinheiro no dia seguinte. Após ter me devolvido o dinheiro, ele ficou sóbrio e pediu desculpas.
Ele disse que não estava conseguindo lidar com a situação mentalmente e que se arrependeu de dizer as coisas que disse. Que ele não sente de verdade as coisas que disse. Então eu perdoei ele e procurei apoiar ele sobre isso e a situação que estamos vivendo. Ele disse que iria organizar aconselhamento matrimonial, mas não o fez, porém, ele ficou sóbrio e sem beber por 1 ano. Ele consultou um terapeuta por 2 vezes, mas infelizmente ele não acompanhou as demais sessões em andamento. Infelizmente, agora ele começou a beber novamente. Ele não bebe em excesso, mas toma alguns drinks todas as noites. Não temos intimidade há anos e não temos mais nenhuma conexão. Vivemos vidas paralelas, ele tem seus próprios passatempos e diversão. Eu administro as crianças e as suas deficiências e tento gerir a minha deficiência também, mas tenho dificuldade em encontrar tempo devido a todos os meus esforços em cuidar das crianças e até dele. Minha doença é tão grave que até caminhar é um desafio. Mas sigo em frente sozinha, pelos meus filhos. Eu ouço qualquer problema que ele tem e ofereço apoio. Eu também tenho muitos problemas, mas não os menciono. Mantenho tudo dentro de mim, pois tenho muito medo de deixá-lo entrar. Minha vida doméstica e minha carreira estão em frangalhos. Estou lentamente perdendo tudo o que um dia me fez ser eu. Eu estava em uma situação ruim no final do ano passado e queria acabar com as coisas entre nós. Foi quando ele disse que providenciaria aconselhamento, e conversamos sobre o que poderíamos fazer para voltar aos trilhos. Mas ele acabou não participando dos aconselhamentos. Toda iniciativa entre a intimidade do casal parte exclusivamente de mim, caso contrário nada acontece. Procuro um conselheiro sozinha para me ajudar a lidar com minha deficiência. Eu e as crianças temos uma trabalhadora de apoio a deficientes que é solteira e passa muito tempo apoiando nossa família. No sábado meu marido a convidou para a gente tomar um chá juntos. Falei para ele que tinha que levar as crianças ao pediatra e não voltaria para casa. Mesmo ele sabendo que eu não poderia estar em casa, ele convidou ela assim mesmo, e ela apareceu enquanto eu não estava em casa. Em determinado momento eu acabei, ao mexer no celular dele, encontrando uma mensagem de texto dela para o aniversário dele, assinada com um beijo. Como ela é próxima da nossa família, então isso pode ter sido uma coisa inocente. Mas como eu estava chateada e desconfortável com essas duas coisas e disse isso a ele, ele se desculpou e depois mencionou o que aconteceu há 23 anos. De novo, mais uma vez a mesma história. Acontece sempre que brigamos ou sempre que menciono um problema. Ele até vasculhou álbuns de fotos antigos em busca de evidências de que eu o traí. Ele não encontrou nada porque não há nada para encontrar. Sinto que fui a esposa perfeita e fiquei com ele e o perdoei em muitas ocasiões. Mas ele ainda não me perdoou por algo que fiz há 23 anos. Ele me diz que me ama, mas eu não sinto que ele me ama. Acho que ele vai ficar comigo só pelas crianças e porque eu faço toda a administração da nossa vida. Eu pago todas as contas, organizo todos os cuidados médicos para os nossos filhos, administração escolar, calendário, papelada, etc. Faço tudo isso e ainda trabalho em um emprego mesmo tendo a deficiência de Parkinson agravada. Para mim fica muito mais difícil a cada dia, isso tudo está me deixando exausta. Será que a gente vai conseguir se recuperar disso? Se ele não pode confiar em mim agora, será que algum dia confiará em mim? Consideração importante: eu fui infiel ao meu marido quando nos conhecemos, há 23 anos, e cometi o erro contado no início da história. Apesar desses anos todos, e mesmo eu tendo tido um comportamento exemplar e para me redimir pelos erros do meu passado, ele ainda menciona isso sempre que discutimos. Se ele ainda não pode confiar em mim agora, apesar de tudo que fiz e faço, será que vale a pena continuarmos juntos?